Seja muito bem-vindo ao consultório. Hoje vamos falar de asma, rinite alérgica, alergia alimentar e imunoterapia, o único tratamento capaz de alterar a história natural da doença alérgica. Os médicos têm observado que a doença alérgica é mais comum em crianças que vivem em ambientes muito limpos, onde são expostas a menos doenças infecciosas. Parece que a exposição a determinadas infecções durante a infância pode ajudar o sistema imunitário a fortalecer-se. Segundo o Inquérito Nacional de Prevalência da Asma, a doença afeta já cerca de 1 milhão de portugueses. Em Portugal, apenas 57% dos indivíduos têm o problema controlado e cerca de 300 mil carecem de intervenção. 175 mil são crianças e adolescentes. Para nos falar mais sobre alergias e imunoterapia, temos connosco Libério Ribeiro, presidente da Sociedade Portuguesa de Alergologia Pediátrica. Dr. Libério Ribeiro, seja muito bem-vindo ao consultório. Eu começaria por lhe perguntar qual a prevalência da doença alérgica nas crianças portuguesas e que alergias são, de facto, mais comuns. Primeiro, boa tarde a todos e prazer em estar aqui para o convite que me fez. Em relação à prevalência das doenças alérgicas em idade pediátrica, nós temos assistido nas últimas décadas ao aumento da sua prevalência, particularmente nas alergias alimentares. Décadas atrás tivemos um grande aumento das alergias respiratórias, mas há uma década talvez assistiu-se a uma manutenção, digamos, desse patamar em Planalto, não tendo havido grande aumento. O mesmo não se passou, como referi, em relação às alergias alimentares. Na criança, as alergias que primeiro se manifestam habitualmente são exatamente as alergias alimentares. A mais frequente é a alergia ao leite, que é o primeiro contacto, digamos, que o lactente, o bebê, tem com o primeiro alimento, quando não está a ser amamentado ou quando é feito como suplemento da amamentação. Exato. E daí ser muito frequente esse tipo de alergia. Acontece que muitas vezes essa primeira alergia acompanha-se concomitantemente de uma dermatite atópica, ou seja, um eczema atópico, que é aquilo que nós muitas vezes chamamos o início da marcha alérgica. Ou seja, eu começo por ter uma dermatite atópica com ou sem alergia alimentar. Aliás, quando concomitantemente existe alergia alimentar, habitualmente é um fator de severidade, ou seja, de agravamento dessa dermatite atópica. E depois, uns anos, à medida que os anos vão passando, a alergia alimentar vai-se tornando, a dermatite atópica, aliás, vai estabilizando. Muitas delas, quando chega à adolescência, acabam por passar, a maioria, mas começam, entretanto, a surgir alergias respiratórias, particularmente a rinite e a asma, que, digamos, têm uma evolução exatamente contrária à da dermatite atópica, que é de haver uma diminuição e elas vão subindo. Portanto, isso é que é denominado a marcha alérgica, hoje até pomposamente dá-se o nome de valsa alérgica, com alguma melodia, e em Portugal, agora falando especificamente nas alergias, que é de uma delas, a alergia respiratória, particularmente a asma e a rinite. O maior estudo que nós temos feito em Portugal já é o último de 2002, que era o ISAC, que determinou que no grupo etário dos 5, 6 anos, as crianças que apresentavam sibilância era cerca de 28%, mas as que tinham diagnóstico de asma só 11% o tinham. Isto muito provavelmente, desses sibilantes, nem todos teriam asma, dos 28%, mas também possivelmente não são só os 11% que foram diagnosticados, ou seja, deve de haver ali um grupo de mais uns 5 ou 6 ou 7% que eventualmente já são asmas e que ainda não estavam diagnosticadas. No grupo etário dos 13 para os 14 anos, aí diminuiu o número dos sibilantes e aumentou o número dos diagnósticos, possivelmente porque, como já tinham sintomatologia há anos, havia mais diagnósticos feitos e não porque a prevalência, digamos, da asma fosse maior no grupo etário dos 13, 14 anos do que do grupo de 6, 7 anos. Em relação à dermatite atópica, também nesse mesmo estudo, ronda no grupo dos 6, 7 anos à volta dos
20, 18, 20%, e depois dos 13, 14 aí há uma diminuição à volta dos 14%. A alergia alimentar tem exatamente também, e como já referi há pouco, a prevalência anda à volta dos 5, 10% nos países desenvolvidos, ocidentalizados, e isso mercê depois vários fatores que poderemos mais à frente desenvolver. Com certeza. Doutor, em relação à rinite alérgica, que também é, no fundo, algo que deixa as pessoas bastante incomodadas, os seus sintomas, o que é que atualmente se faz para controlar melhor estes sintomas? A rinite alérgica é de todas a doença alérgica mais prevalente. Praticamente 40% da população sofre de rinite. E a rinite é importante, não por ser uma doença, digamos, com gravidade, mas acaba por ser uma doença que tem implicações importantes na qualidade de vida dos doentes. E, além dessas implicações na qualidade de vida, leva a que haja, muitas vezes, perda a nível de aproveitamento escolar, porque a criança não consegue dormir devidamente durante a noite e, portanto, de dia não está desperto e com atenção de forma a absorver aquilo que lhe é ensinado. E, no caso dos adultos, leva a que nas suas diversas profissões realmente às vezes não tenham o rendimento que deveriam ter, por estas razões que apontei. A rinite também tem outro grande problema, que é que a grande maioria das pessoas que têm rinite alérgica, particularmente, acabam por 40% a 60% poderem mais tarde vir a desenvolver asma. Portanto, controlar a rinite é importante não só para ter mais qualidade de vida, melhor rendimento no trabalho e na escola, mas também para evitar a doença asmática. Para evitar a doença asmática, que não quer dizer que se consiga, mas com uma boa terapêutica, particularmente como falaremos possivelmente à frente, com a imunoterapia específica está demonstrado que isso pode levar a uma regressão do número de casos que podem ter esse tipo de evolução. O doutor há pouco falou nas alergias alimentares, que cada vez mais se tem vindo a falar. Como contornar este tipo de alergias, principalmente no bebê? Bom, as alergias alimentares são muitas vezes, como referi, a primeira expressão da doença alérgica. O que é que acontece? Nós, quando nascemos com um perfil de sermos alérgicos. Ou seja, nós temos um sistema, no nosso sistema imunológico... Há uma predisposição. Há uma predisposição e a explicação disso é a seguinte. Quando se está grávida, uma das formas de imunomodulação que se estabelece no seu organismo para não rejeitar, digamos, um corpo estranho, que é o que o organismo tenta sempre fazer quando tem qualquer corpo estranho em si, do eliminá-lo. O feto não deixa de ser um corpo estranho, mas há modificações imunológicas que fazem criar tolerância ao feto. Quando isso não acontece, dá-se o aborto. Ora bem, o que é que acontece? A criança é gerada num ambiente de linfócitos que nós chamamos TH2, ou seja, que são os precursores que, quando são predominantes, podem vir a desenvolver alergia, porque vão estimular células de linfócitos B, que por suas vezes vão sintetizar IgEs, que é, digamos assim, o manifestador da alergia. Ora, o que é que acontece? O primeiro ato, que é o nascimento, é logo importante, porque sendo um parto vaginal, a criança é contaminada pela flora vaginal da mãe e esse primeiro contacto com essas bactérias da flora vaginal, digamos, como que estimulam o sistema TH1, que é aquele que são os linfócitos encarregues, digamos assim, de nos defender das infecções, e isso leva a que o perfil TH2 com que nós nascemos, como que baixe e seja substituído por esse perfil TH1.
E, portanto, aí a probabilidade de alergia existe, isso depende também, tem a ver com os antecedentes familiares, com a genética. Quando isso não acontece, claro que eu estou muito mais propenso, se mantenho esse TH2 com que nasci ao longo dos primeiros meses antes de vida, a probabilidade de desenvolver doenças alérgicas é muito maior. Outra coisa importante, portanto, logo o primeiro problema é como nascemos. Certo. Depois, acontece que como somos alimentados, ou seja, o leite materno, que é o que se deve dar sempre que possível, contém oligossacáridos e uma quantidade de substâncias que são como que protetores do desenvolvimento da alergia. Porque os oligossacáridos são probióticos, isto tem a ver muitas vezes com a microbiota. A microbiota hoje sabemos que cada vez é mais importante em todas as doenças e particularmente nas doenças alérgicas, ou seja, um bebê nascido por parto vaginal tem uma microbiota totalmente diferente de um bebê nascido por cesariana. Essa digamos, uniformização essa microbiota começa a ser idêntica no bebê de parto vaginal só a partir dos 6, 8 meses ou que foi nascido por parto vaginal. Portanto, há aqui uma janela, digamos assim, logo onde a probabilidade de ter doenças alérgicas é muito maior. Depois, o parto vaginal é que... O parto vaginal tem muito menos probabilidade. Exatamente, porque há aquele tal switch, desvio dos certo. TH2 para TH1, não havendo a predominância dos TH2. Depois, a alimentação ao peito, como estava a dizer, é a mesma coisa. Os bebés amamentados exclusivamente têm uma microbiota também diferente dos bebés alimentados por fórmula. E, mais uma vez, essas diferenças têm repercussão no possível desenvolvimento da alergia. Outra coisa que é muito frequente no nosso país e que temos de lutar contra isso é a utilização de antibióticos no primeiro, segundo ano, até nos primeiros anos de vida, particularmente no primeiro ano de vida. Isso leva exatamente a que a microbiota seja alterada e, portanto, está demonstrado, há estudos que demonstram que as crianças que tomaram antibióticos no primeiro ano de vida têm muito maior predisposição para desenvolver doenças alérgicas do que aqueles que não fizeram esse tipo de terapêutica. Muito bem. Doutor, e quanto à dermatite atópica de que há pouco falou, quais são as soluções? Bom, a dermatite atópica é uma alteração cutânea, é uma doença inflamatória da pele, em que há alterações da permeabilidade e alterações também na microbiota, que nós temos uma microbiota não só intestinal, mas temos uma microbiota bucal, a nível da árvore respiratória e a nível da própria pele. E, portanto, há alterações. Muitas delas têm alterações genéticas a nível do gene da filagrina, mas essas alterações da permeabilidade vão condicionar que a criança responda a produtos vindos do exterior de uma forma alérgica, com o estabelecimento de eritema, prurido, muitas vezes lesões de coceira que depois infectam secundariamente e, portanto, é importantíssimo tratar a dermatite atópica e tentar sempre ver se existe fatores alergias alimentares concomitantes, porque habitualmente a existência de uma alergia alimentar pode ser até o responsável dessa dermatite atópica ou, se não for o responsável único, pelo menos ser um fator agravante e de maior severidade dessa mesma doença. Doutor, e chegamos agora à parte da imunoterapia, que eu penso que é muito importante para este programa. Trata-se talvez da maior arma no tratamento das crianças asmáticas e com alergias diversas, não é? Uhum. Gostava que me falasse um pouco desta evolução também que a imunoterapia tem vindo a desenvolver. A imunoterapia específica, digamos assim, é das terapêuticas das doenças alérgicas mais antigas. Existe desde 1910, portanto tem mais de um século. Claro que tem vindo sempre a ser associada, houve ali um interregno entre os anos 60 e 80, que houve vários casos de morte a nível em Inglaterra com este tipo terapêutico que levou a cair um pouco em ser relegada para segundo plano,
mas a partir dos anos 80, 80 e tal, foi totalmente reabilitada, de tal forma que a Organização Mundial de Saúde considerou que a imunoterapia específica é a única terapêutica capaz de alterar a história natural da doença alérgica. O que é que a imunoterapia faz? A imunoterapia, digamos, não nos tira a alergia. O que é que acontece? Ela vai criar uma resposta do nosso organismo através da produção de anticorpos bloqueantes, que habitualmente são imunoglobulinas IgG4, para o alergénio, para que se está a fazer essa imunoterapia, e com o aumento das células T reguladoras, são as tais células que fazem a regulação entre aquilo que há pouco falei, dos TH1 com os TH2. E é uma terapêutica que, na realidade, tem um efeito curativo, entre comas, para a alergia para que se faz, mas também tem um papel preventivo em relação ao desenvolvimento de outras alergias. Ou seja, é muito frequente, por exemplo, numa criança de 3, 4, 5 anos, ter uma alergia aos ácaros, e essa criança, se não for devidamente tratada, não só vai agravando a sua alergia principal, como posteriormente começa a desenvolver outras alergias, depois aos pólenes, das gramíneas, da oliveira, da parietária, etc. Portanto, isto está demonstrado que a imunoterapia específica, além de ter um efeito sobre a alergia que nós estamos a tratar, de diminuir a sua incidência de sintomas, aumentando a qualidade de vida dos doentes, evitando muitas faltas à escola, ao mesmo tempo tem esse papel preventivo no desenvolvimento de outras alergias. E até se virmos em termos económicos, embora a imunoterapia seja uma terapêutica relativamente cara, ela tem a vantagem de poupar uma quantidade de consultas médicas, idas ao serviço de urgência, menor consumo de outros medicamentos que se utilizam, como antihistamínicos, corticoides, antileucotrienses, etc., porque realmente, ao ir melhorando com esta terapêutica etiológica, dirigida à causa, acaba por o número de exacerbações serem cada vez menores e, portanto, a necessidade de ir a consultas ou de tomar outra medicação é muito menor. Isto está estudado, farmacoeconomicamente, que é altamente vantajoso a utilização da imunoterapia específica, inclusive até na qualidade de vida dos doentes, porque na realidade começam a passar muito melhor sem os sintomas tão prevalentes como acontecia antes de começarem a fazer. Certo. Doutor, e uma curiosidade, as crianças alérgicas podem tomar todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação ou não? Sim, em princípio podem. Havia, há anos atrás, algumas vacinas que eram preparadas em embrião de ovo de galinha e que continham alguma quantidade de proteínas do ovo na sua composição e, portanto, nas crianças que tinham alergia ao ovo, havia a probabilidade de poderem fazer reações alérgicas a essas vacinas. Hoje em dia, essas vacinas foram muito mais purificadas, embora se continuem a serem preparadas em embrião de ovo de galinha, mas, digamos, ao serem muito mais purificadas, as partículas que eventualmente existem são ínfimas, para não dizer nulas, e, portanto, esse aspecto deixou de se pôr. Podemos dizer que a criança alérgica pode fazer todas as vacinas do Plano Nacional de Vacinação, como qualquer outra criança, porque não está sujeita a maiores riscos de alergia do que as que não têm qualquer tipo de alergia. Muito bem. E que tipo de intervenção a sociedade realiza a nível de formação, nomeadamente em congressos e reuniões temáticas? Portanto, a sociedade portuguesa. A nossa sociedade é relativamente jovem, tem 12 anos, mas nós somos os sucessores, digamos assim, da secção de imunologia pediátrica que já existia na Sociedade Portuguesa de Pediatria desde 1986. Ou seja, fazemos 40 anos,
para o ano que existimos como sociedade científica ou como secção ou como sociedade propriamente dita. A nossa sociedade tem essencialmente 2 tipos de reuniões durante o ano. Uma é uma reunião temática, que acontece sempre na segunda quinzena de fevereiro e que é um tema, como diz temático, é um tema único. Este ano vai ser a alergia alimentar, revisitando a alergia alimentar, o que aprendemos na última década. Depois temos o congresso, que é o nosso congresso anual, que é sempre no final de maio, princípio de junho, que são 2 dias e meio, em que o primeiro dia nós temos um curso pré-congresso, em que este ano o nosso congresso vai ser no Grande Hotel do Luso, portanto no Luso, e que o nosso curso pré-congresso, que é na tarde do primeiro dia, vai ser sobre precisamente avanços em imunoterapia específica. E depois os outros 2 dias são destinados a temas os mais diversos, que abranjam, digamos assim, todos os campos da imunoalergologia. Habitualmente, embora os temas sejam variados, eu tenho por hábito e utilizo isso no meu discurso sempre de abertura, que cada congresso tenha um lema, não é um tema, mas é um lema. Sim. Por exemplo, no último congresso, o lema era transhumanismo e bioética. Ou seja... Um lema e talvez uma missão também. Exatamente. Portanto, na época que nós estamos, em que os algoritmos e que o homem tenta se ultrapassar ele próprio pela própria máquina, que isso aliás, vai ser, possivelmente, o lema deste ano que eu vou pôr, vai ser inteligência artificial, o trigo e o joio, separar uma coisa, o que é o que traz de bom e o que poderá trazer de mau, centrado na parte... A utilização a nível a chave. Da medicina, exatamente. E, digamos, a nível da medicina, corremos o risco um pouco da desumanização, que infelizmente já existe e que pode acontecer muito mais. Mas, como eu estava a dizer, esse transhumanismo e a bioética é que, a certa altura, o homem com a máquina começa a querer ultrapassar-se ele próprio e, portanto, ser o dono da própria vida e até decidir da própria morte e ter armas que permita evitar ou acabar com a doença. Portanto, é um sonho, mas que não deixa de existir. Mas isso traz uma quantidade de problemas bioéticos que eu, na altura, especifiquei e que a assistência achou bastante importante. Já no anterior tínhamos feito uma coisa sobre o sino do antropoceno. O antropoceno, digamos assim, é em que, pela primeira vez, a carga da construção do homem na natureza é superior à carga, digamos, da natureza. Portanto, a carga do que foi criado pelo homem ultrapassou em larga escala o peso de todos os seres vivos da natureza. Isto criou uma quantidade de desequilíbrios que nós estamos a assistir agora, das alterações climáticas. Sem dúvida. E essas alterações climáticas têm uma forte importância nas doenças alérgicas. Por exemplo, nós estamos agora, as estações polínicas cada vez são maiores. Digamos, deixamos de ter quase que as 4 estações devidamente limitadas e começamos a ter uma primavera-verão praticamente existente. Portanto, a época polínica estendeu-se mais. Depois, a quantidade de poluição faz com que os pólenes sejam muito mais agressivos, que os pólenes, quando são acoplados, por exemplo, a partículas diesel, as partículas máter dos motores de explosão, um pólen que está acoplado a isso tem uma capacidade alergénica aí 10 vezes superior a um pólen em estado natural. A razão que muitas vezes se pergunta, se nas cidades há muito menos pólenes do que há no campo, porque é que os doentes habitualmente na cidade passam pior mesmo com as alergias a pólenes do que passam no campo? E isso deve-se exatamente a esta razão, que a poluição nas cidades leva a que realmente
os alergénios, por se acoplarem a essas partículas, tenham uma agressividade muito superior a quando em estado natural. E daí a grande evolução disso tudo. E como estava a dizer, por exemplo, só para ter uma noção, ultrapassamos neste momento em 2 vezes o peso de todos os seres vivos, quer terrestres, quer marinhos, em volume de plástico. E nós conhecemos que é uma coisa impressionante. E que o plástico não é biodegradável e hoje começamos a ter uma quantidade de patologias pelas partículas do plástico que entram no nosso organismo e que se vão alojar nos mais diversos órgãos, com alterações das suas funções e possivelmente com alguma responsabilidade nos tumores. Até no cérebro. No cérebro, hoje, e neste momento no cérebro, exatamente. Portanto, as doenças neurodegenerativas. Muito provavelmente, quem já tem outras razões para acaba por poder acelerar essa situação e muitos que possivelmente nem a tinham podem vir a ter. Portanto, é uma coisa que nós realmente não olhamos para o ambiente, mas que cada vez temos de olhar mais, porque o nosso futuro como humanidade começa a estar um pouco em perigo. Doutor, esta conversa está a ser realmente bastante interessante. Por agora ficamos por aqui. Não perca a segunda parte deste consultório dedicado à alergologia pediátrica.